Esse, por exemplo, é um bom costume, tá vendo? Ficar em pé na hora da leitura da palavra de Deus. Mas não é pecado ler a palavra de Deus sentado, tá bom? Mas a gente vai ficar de pé. Atos capítulo 2, verso 42 a 47, a palavra de Deus é o nosso coração. Nós já estamos debruçados nesse texto de alguns meses, né? E eu espero, irmãos, que esse estudo exaustivo desse texto venha mudar o nosso coração. Porque a grande questão é ouvir a palavra de Deus, deixá-la descer para o coração e praticar a palavra de Deus. Não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos praticantes. É uma das grandes exortações que nós temos no Novo Testamento. Não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento prático na vida. Diz assim o texto, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, em muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Podeis assentar. Pai, obrigado por essa palavra, por essa leitura abençoadora, que o Teu Espírito Santo iluminou os nossos olhos nessa manhã. Agora que possamos extrair dessa palavra, Senhor, forças para implementar em nossa própria vida e que nós possamos vivê-la, Senhor, vivê-la. Não somente ser ouvintes ou conhecedores de versículos, mas praticantes dos ensinos que a Tua palavra tem para todos nós. Amém. Bom, como eu disse há algum tempo que nós temos nos debruçado sobre esse texto, e a grande questão que eu tenho conversado com a igreja é que esse texto vai nos apontar marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso aqui é um protótipo, é um modelo. A igreja do Novo Testamento inicia a partir de Atos, no capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, quando a partir de então, a igreja então do Novo Testamento, tendo em vista que ela é continuidade da igreja do deserto, do Antigo Testamento, ela vai desenvolver a missão de Jesus Cristo. E aqui tem algumas marcas que são importantes. A primeira marca que o texto aqui nos aponta, está no verso 42, é quando vai falar que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é comprometida com a palavra de Deus. Aqui vai dizer que ela perseveravam na doutrina dos apóstolos. E muito mais, eu repito, do que um conhecimento intelectual, é a fidelidade da palavra de Deus no sentido da vida prática. É ortodoxia somado com a ortopraxia. Houve momentos na história que a igreja foi muito ortodoxa sem a prática da vida. E houve momentos na história que ela era muito voltada para a prática, mas sem o conhecimento bíblico. Então, por exemplo, na Idade Média, nós tínhamos uma ortodoxia sem piedade. Nós temos o pietismo, outro movimento que marcou a história da igreja, era piedade sem ortodoxia. Os Quakers, o importante, eles diziam, era a luz interior, a revelação. O movimento liberal vai dizer que o importante é a razão, né? Que tudo que possa ser provado pela razão é o que é o importante. E aí temos movimentos neopentecostais, que é onde vai trazer a experiência e experiencialismo, não é? E a gente vai ver que o que a Bíblia está nos ensinando é que Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus tem zelo pela sua palavra e Ele deseja que todos nós tenhamos o mesmo zelo. Então é conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Palavra de Deus, Espírito Santo, vida cheia do Espírito Santo,
para que a gente possa cumprir essa marca. E aí todos os domingos eu faço a mesma pergunta. A palavra de Deus é importante para nós, é a palavra de Deus que rege a nossa casa, é a palavra de Deus que rege a nossa vida, é a palavra de Deus que rege a nossa vontade, ou nós usamos a palavra de Deus como ela bem nos cabe? Cada um vai fazer a sua própria avaliação, mas o que você tem que entender, e o que esse texto em tela nos ensina, é que um crente cheio do Espírito Santo, ele vive a fidelidade da palavra de Deus. Ele procura enquadrar a sua vida, seu casamento, tudo na palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus. A segunda marca que eu separei aqui, que eu tenho falado também, eles perseveravam em oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. E esse é um dos grandes chamados que eu tenho feito a essa igreja. E eu não estou falando de crente que ora na sua casa. Meu irmão, ouça o que eu vou lhe falar, preste atenção. Se você não orar na sua casa, você nem é crente. Então eu vou partir do pressuposto que todos nós oramos em casa, que todos nós temos uma vida de oração em casa, mas o chamado que eu faço à igreja é para oração no templo. É aqui que a gente tem que orar, é juntos. E quando a gente olha para a igreja, as reuniões menos frequentadas são as reuniões de oração. Eu sei que dói, a palavra de Deus tem que ferir o nosso coração, mas é a realidade. A igreja não está orando, e não é só Pachecos, é a igreja brasileira. A igreja brasileira perdeu o costume da oração, ela não ora mais. São áureos tempos, idos tempos em que a igreja enchia os cultos de orações. Quem é antigo aqui sabe, os cultos de orações eram os mais frequentados da igreja. Hoje, os cultos mais frequentados da igreja é o louvorzão, são luzes, fumaças, e a oração relegado ao fim da fila. Já foi dito que a reunião de oração da igreja está no CTI. Então eu tenho a obrigação, como um profeta de Deus, no bom sentido do Novo Testamento, como um proclamador da palavra de Deus, tocar a trombeta e dizer: vamos nos reunir para a oração. Temos que orar, porque uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. Essa igreja, nós vamos dizer assim, foi revitalizada quando os cultos de oração dessa igreja na quinta-feira tiver a totalidade da sua membresia. Outra marca importante que aqui é o texto que está dizendo, não sou eu, é o texto que está nos inspirando. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para essa igreja, nós vamos ver o seguinte: todo o livro de Atos, todo vai dizer que essa igreja orava. Atos 1,14 vai dizer assim: todos estavam unânimes no templo. Atos 3,31 vai dizer que os líderes da igreja iam orar 3 horas da tarde. Atos 4,31, a igreja sob perseguição orava e o lugar tremia e o Espírito Santo descia. Atos 9,11 vai dizer que o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é porque ele estava orando. Atos 12,5, Pedro está preso, mas há uma oração incessante da igreja em seu favor, e ele é miraculosamente liberto. Atos 13, 1-3, a igreja de Antioquia está orando, e Deus abre as portas das missões mundiais. Atos 16, 25, Paulo e Silas estão orando na prisão, e a prisão treme. Atos 16, 25, Paulo e Silas estão orando, e as portas do Evangelho é abertas para a Europa. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Efésios na praia. Atos 28, de 8 e 9, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta e eles são curados. É um livro, irmãos, que é recheado de oração. Será que Deus deixou isso aqui por acaso? Você tem orado pela igreja de Pachecos? Você ora de madrugada, de manhã, de tarde. De madrugada, a fila não é menor de madrugada não, tá, gente? De madrugada, quando eu digo, é por causa do silêncio, porque você se concentra no que você está fazendo. Mas você tem despertado para orar, seja a hora que for? Você se importa com essa igreja?
Você ama essa igreja a ponto de chorar por ela? Eu botei lá no grupo nosso de WhatsApp, eu pastoreio pelo WhatsApp. Deus dá volta em Jerusalém e procura um homem que esteja orando, se colocando entre ele e aquele povo, e a Bíblia vai dizer de modo trágico: Deus não acha ninguém, não havia um homem orando. E quando eu falo de oração, irmãos, não é essa oraçãozinha de 2 minutos, não. Senhor, abençoa a igreja, Senhor, abençoa o teu povo. É se gastar, irmãos, é ter um ministério de oração relevante. Em terceiro lugar, a igreja ela é cheia do Espírito Santo quando ela tem uma comunhão profunda. Uma igreja cheia do Espírito Santo, os irmãos se amam profundamente. Sabe essa coisa de às vezes estar conversando pelos corredores? Isso é um sinal de que está na carne. Pode olhar. Tem fofoquinha? Está na carne. Tem divisão? Está na carne. Não é igreja bíblica cheia do Espírito Santo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia. A igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que vive a comunhão. A gente se ama. Temos diferença porque não somos iguais. Não é uniformidade, porque uniformidade é humano, mas é unidade do Espírito Santo nos corações. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde o óleo do Espírito Santo desce e aí há união entre os irmãos. Quem é que não se lembra do Salmo 133, quando vai dizer que aí o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre? A ajuda dos necessitados. Esses dias eu estava pregando numa igreja que a irmã me perguntou: a gente pode fazer uma cesta básica para dar para uma pessoa que é bêbada aí na rua? Porque as pessoas estão dizendo que não é para a gente dar cesta não. Não foi aqui não, tá gente? Foi em outra igreja. Eu disse: irmã, a igreja tem que socorrer as pessoas que estão perdidas lá fora. Tem criança? Tem. Ela é bêbada? É. Mas a gente vai deixar as crianças com fome? Entende? Entende? Então, meu irmão, a igreja cheia do Espírito Santo é essa igreja que tem a comunhão e que ama as pessoas que estão lá fora, perdidas, precisando de ajuda. Em quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que adora com entusiasmo, celebração nas adorações, fervor nas adorações. Precisamos tanto que o Senhor venha banhar a nossa ortodoxia com os seus olhos, com o seu óleo, melhor dizendo, com o seu óleo. Que o Senhor nos encha e que a nossa igreja tenha essas marcas. A última semana que eu falei aqui, eu falei que a igreja que ela é cheia do Espírito Santo é uma igreja que teme ao Senhor, que ela não se acostumou com o sagrado, que ela não banaliza o sagrado, que ela entende que o dono da igreja é o Senhor e que tudo que nós fizermos ou dissermos nós vamos prestar conta a Deus. Por que essa igreja, irmão, ela experimentava os milagres do Senhor, que é o que nós vamos falar hoje? Porque era uma igreja que temia Deus. A presença de Deus era viva. Eles estavam experimentando todos os dias a presença de Deus naquele meio, no meio daquela igreja. E talvez a perda do temor hoje da igreja é por causa desse distanciamento da realidade de Deus. Deus passou a ser algo abstrato, Deus passou a ser algo subjetivo, Deus passou a ser algo distante, como se Deus fosse lá longe e deixasse de ser o imanente, o que está perto, o que está do lado, o que caminha no meio da igreja, o que se move no meio dos castiçais. Deus está aqui. E sabe o que tem que nos causar assombro? É porque Ele conhece os nossos pensamentos. Quando vai falar assim que aquela igreja tinha temor, no verso 43, em cada alma havia temor. A palavra que ele usa para temor aqui é phobos, que é fobia, que é medo. E nós temos que temer ao Senhor também nesse sentido, não só no sentido do medo, mas no sentido da reverência respeitosa,
da santidade de Deus. Aquele povo, quando via Deus falando com Moisés e a terra tremendo, eles pediam a Moisés que não se aproximasse, porque eles tinham medo, porque o monte fumegava. Nós temos que resgatar isso no nosso coração e ter temor do Senhor, temor de nossas ações, temor de nossas falas, porque Deus conhece o nosso coração e as nossas obras serão pesadas, todas elas. Muitas obras serão queimadas como palha no fogo, porque não tem valor. Então que o Senhor nos ajude. E hoje, irmãos, vai falar que muitos sinais e prodígios eram feitos. A igreja de Jerusalém, ela era reverente e também receptiva ao agir sobrenatural de Deus. Acreditava nos milagres de Deus. Se a gente olhar todo o livro de Atos, Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 3, o paralítico é curado. Atos capítulo 5, muitos sinais e prodígios são efetuados, inclusive com um casal sendo fulminado por conta de não ter o temor por Deus. Atos 8, Filipe realiza sinais e maravilhas em Filipe. Atos 8, de modo miraculoso, aquele eunuco é evangelizado. Atos 9, a conversão de Saulo, seguido de sua cura. Atos 12, Pedro é libertado da prisão. Atos 16, um terremoto ocorre em Filipos. Atos 19, Paulo faz milagres extraordinários. Atos 28, o milagre está ali. Então hoje nós vivemos dois extremos: ou a igreja nega os milagres, ou a igreja inventa os milagres, produz milagres falsos para enganar as multidões. Mas o fato, irmãos, de gente estar aí enganando, e o fato de outras pessoas dizerem assim: Deus não faz mais milagres, isso aqui são extremos, porque nós conhecemos um Deus que opera milagres e maravilha. Nós conhecemos um Deus que está aqui nessa manhã e que Ele pode fazer o impossível. Eu conheço crentes, são muitos crentes que dizem assim: Deus não faz mais milagres, Deus não cura mais. Isso foi coisa lá do começo da igreja. Não é real, irmãos. Mas por que a gente não vê mais esses sinais hoje em dia? Talvez esteja nos faltando todos os restantes do que vem na lista anterior, porque o texto aqui vai dizer para a gente no verso 43, e tem uma partícula de ligação, e essa partícula no original, ela é muito importante, ela está linkando tudo o que foi falado, não é algo que pode ser desprezado esse e. No português é comum, mas aqui na língua original não, ele vai usar uma partícula muito intensa, que vai dizer o seguinte: e por causa disso tudo, por causa de quê? Porque eles perseveravam na doutrina, porque havia comunhão, porque eles oravam, porque havia temor. Por causa disso tudo, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então a realidade da igreja neotestamentária é uma igreja que vive aquilo que é extraordinário, experimenta o que é extraordinário. E nós precisamos, irmãos, ver essa ação de Deus dentro da vontade dEle, dentro daquilo que Ele quiser, nesse lugar aqui chamado Pachecos. Sabe o que é, gente? Entrar um bêbado aqui e ser liberto? Sabe o que é entrar aqui um drogado e ser liberto? Porque talvez o maior milagre que eu considere é a conversão. É Deus perdoar os nossos pecados, o Espírito Santo habitar dentro de nós. Olha que milagre extraordinário, a gente vê pessoas sendo libertas e transformadas. Nós vemos aqui os milagres do Senhor, cura. Eu me lembro que a irmã Celinha me disse que o filho dela me mandou uma mensagem: diga para o irmão Ramiro que a igreja de Pachecos é uma igreja que viveu muitos milagres e que ele vai ser mais um milagre na mão de Deus. Reverendo João viveu um milagre, Cristina viveu um milagre, né? Não sei se era daqui na época que tudo ocorreu, mas faz parte aqui da nossa família da fé, e outras pessoas, irmã Marinete. Nós vivemos milagres e nós precisamos que esses milagres de Deus aconteçam por conta da presença de Deus nesse lugar. Então, irmãos, a avaliação é essa:
Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Individualmente, você é cheia do Espírito Santo. E eu não estou dizendo do Espírito Santo, irmãos, como selo e penhor da salvação. Não é isso. A Bíblia nos manda ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Ele não está falando do Espírito Santo como marca da operação de Deus na nossa vida como salvação. E há muita confusão nisso. Então às vezes nós nos assustamos por conta dos irmãos pentecostais. Mas nós temos que entender uma coisa: somos uma igreja pentecostal, no sentido bíblico da palavra, no sentido do que o texto está nos ensinando. Nós cremos na atuação do Espírito Santo, nós cremos que o Espírito Santo convence, e é tão maravilhoso isso, porque a atuação do Espírito Santo desde a criação do mundo. E a Bíblia vai dizer que lá na criação do mundo, tudo foi criado e o Espírito Santo parava sobre as águas. O Espírito Santo vem conduzindo a igreja em todo o Antigo Testamento. Jesus Cristo vem e Ele é um homem que é cheio do Espírito Santo. Ele é Deus 100%, é homem 100%, mas tudo que Jesus realiza é no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca deixou de atuar em momento algum, mesmo com Jesus Cristo estando aqui, porque o próprio Jesus disse: olha, é necessário que eu vá para que Ele venha. E aí vem o Consolador, vem o poder, mas o Espírito Santo sempre atuou, desde o Antigo Testamento até hoje. Inclusive hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Dispensação no sentido não do dispensacionalismo, mas no sentido do período que o Espírito Santo está atuando aqui na vida da igreja. O Espírito Santo é o que convence. O Espírito Santo é o que nos causa o arrependimento. O Espírito Santo é que nos abre os olhos para a compreensão da palavra de Deus. O Espírito Santo é o que nos dá força para orar. O Espírito Santo é que nos dá força para evangelizar. O Espírito Santo é que tira a gente do nosso conformismo e comodismo. Se não for o Espírito Santo, nós estamos vivendo vazios, irmãos. Por isso que a Bíblia fala: enchei-vos. É crente cheio todo o tempo, enchei-vos. Nós já somos salvos, o Espírito Santo já habita em nós, mas a Bíblia manda nós sermos cheios do Espírito Santo. Então essa é a palavra ao nosso coração, que possamos guardar esse texto na nossa vida, entendendo assim: eu tenho que fazer uma reflexão. Eu amo a palavra de Deus? Sempre eu faço esse desafio aqui. Você lê a Bíblia, irmãos? Você gasta tempo na leitura na Bíblia, você estuda, você ora, você ama a comunhão, você ama o seu irmão. Tem alguém que você tem uma indiferença? Sabe qual é o oposto do ódio, do amor? Não é ódio não, irmãos, é indiferença. Quando a gente trata aquele irmão com indiferença, é isso. Não podemos. Tem alguém que você precisa perdoar, perdoe. Tem alguém que você precisa conversar, vai conversar. Tem alguém que você não está se dando bem, procure acertar a sua vida, porque senão nós não somos cheios do Espírito Santo. Então que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos encha, que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo para vivermos tudo isso que está prometido na palavra de Deus. Por isso que tem essa partícula: e por causa da igreja estar unânime, por causa da igreja ter o mesmo coração, por causa da igreja estar em comunhão, Deus operou naquele lugar. E é preciso que Deus opere aqui em Pacheco, irmãos, de maneira maravilhosa, mais ainda do que já tem operado. Que o Senhor nos abençoe e que a graça de Deus seja derramada sobre a nossa vida. Vamos orar? Curve sua cabeça e ore comigo. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão especial, Senhor. Que 2025 seja um ano incrível, onde a igreja possa se ajustar aos teus propósitos, aonde possamos andar, Senhor, em conformidade com a sua vontade e unidos para que o teu nome seja engrandecido nesse lugar. Nós vimos nesse texto, a igreja tinha comunhão, havia verdade nos relacionamentos, a igreja orava, a igreja, Senhor, temia o teu nome, a igreja amava a tua palavra, e por causa disso, Senhor, os sinais e prodígios aconteciam naquele lugar. Esteja conosco, Senhor,
Opera esse milagre aqui na nossa igreja, que nós possamos fazer a sua obra no teu poder. Nós não viemos aqui, como o apóstolo Paulo disse, para demonstração de sabedoria, mas viemos para pregar a Cristo e Cristo ressuscitado. Não viemos para trazer nenhum, Pai, tipo de religiosidade, mas viemos para falar de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Seja conosco, nos abençoe, nos dê graça, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, Marcos vai fazer o pós-dude, nós vamos estar lá na porta, mas eu queria te pedir uma grande gentileza: não saia sem abraçar o seu irmão, tá?